Senhores vereadores, uma boa tarde a todos. Um cumprimento especial para o vereador Filipe, a primeira vez que está nas nossas reuniões. O regresso da vereadora Otília, 6 meses depois da maternidade, já tivemos cá todos a nossa sobrinha, temos a oportunidade de ver. A vereadora Clara também, já pela terceira vez que está connosco, um bom regresso. Cumprimentar também os senhores jornalistas, caros colegas, e dar aqui uma nota que é o seguinte: nós tínhamos falado que esta seria a última reunião, a primeira reunião de agosto e a segunda seria só no dia 31, mas o nosso gabinete jurídico informou-nos, por causa de 2 pontos que vêm hoje a reunião de Câmara, as refeições escolares, os transportes escolares, para ser mais célere o processo. Em princípio, e eu agora pedi para me confirmar se era mesmo o dia 12, em princípio será no dia 12, ou seja, quanto mais cedo for antes do dia 12 não conseguimos, mas em princípio será dia 12, haverá uma extraordinária com estes 2 pontos. Podemos ter um ou outro para acrescentar, quero desde já dizer que temos aqui um ponto que não conseguimos que viesse a esta reunião de Câmara, que é muito falado nas reuniões da Assembleia Municipal, que é um apoio para algumas coletividades que fizeram obras. Portanto, em princípio também a vereadora Susana já conseguiu que isso estivesse, portanto se calhar vamos colocar esse para não ir no final do mês. Em princípio, e será estes os pontos que temos. Relativamente à agenda de hoje, o ponto... Isso é uma questão que ficámos convosco, para nós estamos cá, como vos der mais jeito, se pudesse 15, se quiserem final da tarde, se vos der 15... Não, dia 12. Dia 12? Não, nós pode ser, não. Nós é... Não, mas se calhar... Não. Então fica pré-agendado para as 15 horas também, se houver alguma alteração que alguém não possa, ou mais tarde ou mais cedo. Porque é que não é logo às 9h30 da manhã? Pode haver pessoas que não consigam, portanto. Por mim pode ser às 9h30 ou às 10, ou seja, como quiserem. Não mata tantos dias. 12, em princípio. É que pode também, eles garantiram, garantiram que é dia 12, mas pode haver ali alguma questão, às vezes, as plataformas ou não sei o quê, também. Em princípio ficava pré-agendado, se fosse pudesse. Então, para mim é melhor, eu também prefiro manhã. Agora estamos a... 10 da manhã. Às 10 da manhã, pronto. Pronto, 10. Às 10, pronto. 21. O ponto 21 é para retirar. O ponto 21, habitação social. Era uma pessoa que pretendia uma transferência. Pronto, dando então início ao período antes da ordem do dia, hoje começa a CDU. Dos senhores vereadores, quem é que quer usar a palavra? Querendo usar? Muito bem. Vereadora Clara. Então, boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Comunicação Social e Pública aqui presente. Eu vou demorar um bocadinho mais, porque como sou só uma a falar, queria só deixar aqui nota de um conjunto de pontos, uns um bocadinho mais relevantes do que outros, mas que nos foram chegando. Portanto, os 2 primeiros pontos têm a ver com a Junta de Freguesia da Póvoa da Isenta, um relacionado com um assunto que já é do conhecimento da Câmara Municipal, que é a pecuária Agrolex. Portanto, em outubro de 2014, a Junta de Freguesia informou a Câmara, portanto, sobre uma série de reclamações relacionadas com as fossas de efluentes desta pecuária. Portanto, pedia-se na altura à Câmara Municipal que fossem enviados esforços no sentido de visitar a pecuária e de resolver os problemas, portanto, detectados pela população. E, de facto, no mês seguinte, o médico veterinário municipal da Câmara Municipal visitou o local, portanto, inteirou-se da situação, confirmou que, de facto, há ali problemas de maus cheiros e de fossas que estão a ser encaminhadas a céu aberto. Mas, na sequência disso, portanto, a única informação que depois nos chegou à Junta de Freguesia, é que não tinham contato do dono da pecuária,
situação que depois também a Junta de Freguesia resolveu, portanto, no sentido de notificar o proprietário da pecuária. Portanto, no espaço de tempo que mediou, desde 2014 até agora, não temos conhecimento de mais alguma atuação por parte da Câmara, mas o facto é que a situação se mantém. Portanto, e recentemente, a 27 de julho, o deputado António Filipe, do PCP, visitou a freguesia da Póvoa da Isenta, juntamente com o vereador Francisco Madeira Lopes e outros autarcas e elementos da população, e, de facto, face às evidências que se mantêm de danos ambientais causados pela pecuária e também danos para a qualidade de vida das populações, portanto, foi formulada uma pergunta ao Governo, através do Ministério do Ambiente, no passado dia 29 de julho. Portanto, na sequência desta informação, gostaria também de saber se da parte da Câmara há algum desenvolvimento relativamente a isso. Um outro assunto também tem a ver com fossas, na Junta de Freguesia da Póvoa da Isenta, tem a ver com também um conjunto de queixas por parte dos moradores que relatam que os serviços da Câmara Municipal responsáveis pela limpeza das fossas têm recorrentemente despejado os respectivos efluentes perto da casa das pessoas, ao contrário do que seria natural, expectável, não é? Junto de estar mais próxima. A Câmara não tem esse serviço, tem que ser as águas, mas não tenho nota disso. Mas já respondo. Sim. Ok. Depois, um outro assunto que tem a ver com a CUF e o problema que está ali gerado relativamente ao estacionamento. Portanto, é do conhecimento de todos os presentes os constrangimentos rodoviários que a implantação do antigo Hospital Privado de Santarém, atual CUF, tem causado. A situação não é nova e infelizmente, tem vindo a somar-se a um conjunto também de outros equipamentos de outra área, de outra área, que são as grandes superfícies, em que se licencia primeiro e depois é que se percebe os constrangimentos que eles trazem, não é? A posteriori. Mas, de facto, o que acontece é que, a somar a esses problemas que já existiam na circulação rodoviária, a direção da CUF decidiu passar a cobrar o estacionamento dentro das instalações, portanto, do equipamento. Os prejuízos para os moradores têm sido muitos e, de facto, provavelmente a Câmara também já terá tido nota disso. Portanto, constantemente os utentes e os funcionários do hospital a estacionarem em todo o lado, inclusive nos portões dos moradores. É certo que se trata de um equipamento privado, é certo que, eventualmente, eles terão legitimidade para o fazer, mas era importante, eu acho que a Câmara tem aqui um papel importante no sentido, na sua esfera de influência, de tentar, portanto, junto da direção do hospital, ultrapassar um problema que está criado e que tem de ser ultrapassado. Depois, uma outra nota que tem a ver com a plataforma Gatewit. A Gatewit, portanto, a entidade gestora escolhida pela Câmara Municipal para a contratação pública eletrónica, tem sido, nos últimos tempos, de duríssimas e insistentes queixas críticas por parte de quem tem de recorrer a este serviço, que é suposto ser um serviço simples e sem restrições, e recentemente, até foi divulgado numa reportagem da RTP, há fortes indícios de que têm práticas ilegais, portanto, no seu funcionamento. Isto é um caso, como é lógico, não é exclusivo do município de Santarém, há muitas outras autarquias que recorrem a esta plataforma, mas de facto o que acontece é que tem-se conhecido, se formos à internet, ao portal das queixas, se formos ao Facebook, à plataforma do Facebook, vimos recorrentemente queixas de empresas e associações que têm dificuldades e acabam por não conseguir avançar com as suas candidaturas para apoios, para a sua atividade, ou conseguindo, tem de ser a custas completamente exageradas, de 400, 500 euros, para conseguirem fazer uma submissão de uma candidatura. 50 euros. Qual é que nós trabalhamos mais? Nós temos a Gatewit e temos a Safety. Qual nós trabalhamos mais com qual? Trabalhamos com duas. Sim, nós trabalhamos com duas, mas estou a perguntar qual é que... Com a Sim, mas perguntar qual é que a Gatewit. gente trabalha mais, lá no coisa. Portanto, aparentemente, de facto, há um conjunto de serviços que não deveriam ser pagos e que são considerados serviços extra, mas depois a forma como o site está construído leva a que as empresas, as associações, adiram a esses serviços e que lhes sejam cobrados custos que não deveriam ser cobrados, bloqueios constantes no acesso à plataforma, e soubemos recentemente pela Associação Cena Aberta que, de facto, eles foram dos casos que lhes aconteceu isso,
tiveram bloqueios constantes no acesso à plataforma, até ao ponto de não conseguirem submeter a candidatura por, entretanto, o prazo ter expirado. Na sequência portanto, do que eu expus, eu gostaria também de saber, da parte da Câmara, se tem conhecimento deste ou de outros casos, e se, de acordo até com aquilo também que é relatado na reportagem da RTP, se as próprias entidades que estão a gerir, portanto, que recorrer a estas plataformas, no caso a Câmara Municipal, se também não terá a ser lesada, não é, em custos acrescidos por estar a trabalhar com esta entidade. Depois, duas questões mais singelas, uma que tem a ver com as pinturas das passadeiras para peões, que nós nos temos vindo a perceber nestes últimos tempos, percebermos, no fundo aqui, qual é o critério. Aparentemente estão a ser pintadas umas e outras não. Não sabemos muito bem se houve aqui uma gestão, portanto, com certeza das verbas, mas se houve algum critério na escolha de umas em detrimento de outras. A qualidade das tintas também já nos foi sendo relatado que, para alguns tempos da pintura ser feita, as passadeiras estão quase na mesma situação do que estavam antes. E também uma coisa também chamou a atenção a algumas das pessoas que nos vieram também contatar a esse respeito, é que neste momento estão a ser utilizadas, não está a ser utilizada a máquina que costuma ser utilizada para este efeito, e está a ser feita a pintura com rolo. Pronto, era só no fundo, esta estranheza da nossa parte, perceber o que é que se passa. E depois uma outra questão também mais singela, que tem a ver com uma árvore no parque de estacionamento da Estação Ferroviária de Santarém. Uma quê? Peço desculpa. Uma árvore que está implantada junto à saída do parque de estacionamento do outro lado da linha, e que, segundo também nos relataram, por estar mal podada, está a retirar a visibilidade para quem sai para o lado esquerdo. Portanto, era uma nota só também no sentido também de ser resolvida essa questão. Por agora... Muito obrigado. Vereador Sérgio. Muito obrigado. Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, funcionários da autarquia, Srs. da Comunicação Social, o assunto que trago aqui hoje prende-se com algumas notas, algumas informações, no fundo algumas queixas que nos chegaram a propósito da falta de limpeza, falta de conservação das escadas de acesso ao estacionamento subterrâneo no Parque de Estacionamento do Jardim da Liberdade, assim como também condições de utilização deficientes, diria, do elevador, que são necessários para pessoas com mobilidade reduzida. Não sei exatamente, no âmbito do contrato de concessão e exploração, a quem cabem estas responsabilidades, mas numa altura em que Santarém é muito visitada e que aquele equipamento é bastante utilizado por, enfim, nossos concidadãos, mas também por pessoas que visitam Santarém, era de todo de evitar a má impressão que ficam naquele primeiro trajeto, naquele primeiro contacto, uma vez estacionados, assim, com a cidade de Santarém. Obrigado. Muito obrigado. Vereador Carmo. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, caríssimos funcionários, Srs. jornalistas, público ausente e presente, ou presente e ausente. Sr. Presidente, eu venho aqui recordar três intervenções que são muito necessárias e que já tinha feito referência ao longo deste mandato e que continuam naturalmente sem execução, mas não se perspectiva qualquer intervenção, porque passando por estes locais não se vislumbra qualquer alteração, enfim, há alguns separadores ou algumas fitas que ali são colocadas. A primeira referência é ao muro do jardim, aqui da Câmara, portanto continuamos em mais os meses deste ano, primeiro semestre. O inverno
enfim, chegará nos próximos meses e o que nos foi dito depois do corte de umas árvores que se avançaria para uma intervenção no muro, continuamos sem qualquer intervenção e parece-me que se vai passar mais o inverno e nada será feito naquele muro. Portanto, fica novamente aqui o alerta para esta intervenção que é muito importante, enfim, e que não aconteça nenhum problema. Outra intervenção que também nos foi dito que seria efetuada, aliás, há sensivelmente um ano, eu penso ter feito aqui referência à necessidade de intervir na Estrada das Caneiras e ter-me sido dito aqui que estava a ser desenvolvido o projeto de intervenção. Portanto, gostaria de saber qual o ponto de situação. Esta intervenção é antes das Ómnias, portanto, próximo da Quinta da Bela Vista, penso que é assim que se chama. E há ali portanto, um abatimento de uma das laterais da estrada, colocando em perigo as viaturas que ali passam, enfim, e os seus ocupantes, naturalmente. Finalmente, um terceiro ponto que também ainda não teve desenvolvimentos, mas que continuamos a ver as pessoas a atravessar a Avenida Afonso Henriques com alguma dificuldade na passadeira. Sei que o assunto também já aqui nos foi respondido, que estaria a ser trabalhado um projeto de intervenção global, mas o que eu pergunto, enfim, e considerando que esse projeto poderá demorar algum tempo, se não há alguma intervenção que possa minimizar os problemas nesta passadeira, porque a verdade é que as pessoas de mais idade têm muita dificuldade em atravessar a passadeira neste local, não é? Aquela altura é uma altura na Avenida Afonso Henriques. Na Avenida Afonso Henriques. Logo no início, no entroncamento com a estrada que vai para o Cartacho. Não é? E, portanto, essa passadeira tem ali uma elevação bastante... O passeio tem, com a estrada, uma elevação bastante grande e as pessoas de idade têm muita dificuldade em atravessar a passadeira. Não sei se é possível recuar um pouco a passadeira, pelo menos numa fase transitória, enquanto não fosse feita a intervenção global, se não era possível recuar a passadeira, pelo menos poucos metros, julgo que com poucos metros conseguir-se-ia resolver a situação, com poucos metros de recuo. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhores vereadores, nós não havendo... A vereadora Clara, começando a responder às questões da Póvoa da Isende. Sr. Vereador, eu tenho que fazer ponto de situação, não tenho isto presente, a vereadora do Ambiente acompanha mais estas, mas a vereadora Inês não está cá. Eu recordo, o que acabou depois por dizer na segunda fase era o que eu sei, recordo-me quando isso foi, que o nosso serviço de fiscalização foram ao local e depois também o nosso veterinário foi lá, houve uma questão com o proprietário, penso que voltaram lá, agora não tenho feedback disso, terei que perguntar e na próxima reunião direi isso. Sobre a questão das fossas e da limpeza, isso é um serviço que não é pela Câmara, é pelas Águas de Santarém, agora não tenho nota que façam esses despejos, assim vou perguntar o que é que se passa, portanto não essas as indicações que têm e espero que não seja essa a prática, portanto irei ver. Relativamente à questão da CUF e o hospital, nós, como já dissemos aqui em outras reuniões de executivo, estamos a estudar uma solução para lá, que poderá não ser fácil. Agora, eu e o próprio vereador Luís Farinha já tivemos uma reunião com a entidade. Vamos, provavelmente no final deste mês, início de setembro, ter uma outra reunião, porque a situação que lá está é mesmo bastante complicada, porque com os acordos que o hospital tem, o afluxo de carros àquela zona é muito, não só os moradores, mas também algumas casas comerciais, como o restaurante que lá está, o Ferpal, já nos fizeram chegar algumas reclamações sobre isso, e são reclamações que basta passar no local para verificarmos que
são razoáveis e, portanto, temos que constatar e tem que se arranjar ali uma solução e, portanto, vamos ter uma nova reunião vamos pedir uma reunião novamente aos gestores da CUF para ver como é que ultrapassamos isto e, ao mesmo tempo, quando estamos também só à espera que os nossos técnicos estudem a solução que lá está, para também apresentarmos e ver o que é que poderá surgir destas reuniões. Sobre a questão da GateWeek, eu não vi essa reportagem, mas é dizer uma coisa, que nós sabemos que há muitas dificuldades, não só com esta plataforma, mas como todas as plataformas. Nós cá trabalhamos com as duas, trabalhamos com a Safety e trabalhamos com a GateWeek, portanto, trabalhamos com as duas plataformas, uns saem por outros, outros saem por outros. Eu estava aqui a tentar saber qual das plataformas é. Não está a responder o Dr. Torrão. Pronto, o Dr. Torrão que trabalha mais com isso, estamos a tentar saber qual é que delas é que utilizamos, o que é que utilizamos mais. Agora, as informações que nós temos, que é quando é coisas avulsas, aquilo salvo erro custa no máximo vai até 50 euros com um concurso avulso. Agora, uma coisa que nós reparamos muito, e já o disse aqui até noutros fóruns, é que há muita empresa que não tem, e fala-se que para o ano vai ser obrigatório o portal para todas as compras. Agora há um montante mínimo, poderá não ir à plataforma, nós estamos a colocar, não sei se é 2.500 mínimo para tudo, mas dizer o seguinte, notamos que há, do ponto de vista das empresas, muita gente, uma chamada invisibilidade tecnológica. Não estão habituados a trabalhar com as plataformas e dificulta muita gente. Ainda há pouco tempo estive até numa reunião onde tiveram alguns empresários, alguns queriam contactos do município, eu disse que era importante aperceberem-se e perceberem. Primeiro, perceberem-se que há plataformas hoje para terem ligação, não é só com a Câmara, é tudo o que é setor Estado. E depois, adaptarem-se a trabalhar com elas, porque nós muitas vezes, mesmo dizendo algumas entidades, eu posso dizer que nós já tivemos alguns concursos que ficaram desertos, porquê? Porque nós dissemos a entidades que os nossos que vêm as informações para convidar, nós queremos convidar empresas da região e dizemos aos nossos, os convites vão, está bem, a gente vai se inscrever na plataforma para este concurso, e depois ficam desertos e nós ficamos, depois ninguém concorre. Isto já nos aconteceu muita vez, porque as pessoas não estão habituadas a trabalhar com as plataformas e isto é complicado. E a plataforma já existe desde 2008. Desde 2008, ou seja, há empresas, ainda há pouco tempo recebemos aqui uma empresa que nem sabia para que trabalhar connosco tinha que estar inscrito nas plataformas. Agora, nós trabalhamos, como digo, com as duas, não tenho essa nota, sei que aquilo, para quem não está habituado, já nos disseram que poderá, de uma outra maneira, não ser um ambiente tão fácil, mas, portanto, nós temos as duas para que isso seja. E o montante que temos, ou seja, que nos foi dito, é este que o vereador está a dizer, o mínimo, salvo erro, eu tinha ideia que era 25, mas até 50. Portanto, para um concurso tem que ser esse montante. Sobre a questão das passadeiras, os critérios, nós começámos na zona envolvente da cidade, nós queremos chegar também às freguesias mais próximas das escolas e temos começado por algumas zonas, nomeadamente no Jardim de Cima, que acho que há mais tempo não tinham sido intervencionadas. Temos esse acompanhamento, claro que outras têm mais desgaste. Relativamente à tinta, a tinta é de qualidade, é uma tinta que durante a noite permite também ter maior visibilidade. Claro que com o tempo, ou seja, isto no verão acaba por fazer, mas se chover a tinta está lá e a tinta tem qualidade. A questão da máquina, a máquina teve uma pequena manutenção, mas como eu disse que era mesmo para fazer as passeiras, uma questão de segurança, foi feito mesmo sem a máquina, portanto a máquina quando estiver irá trabalhar. Mas também dizer-vos uma coisa, nós dentro da conservação corrente, que está a fazer aqui alguns arranjos de estradas, nós por causa da questão da segurança rodoviária, nomeadamente em algumas dentro do Planalto, as mais importantes vão ser feitas também pela conservação, também é para o Conselho todo, mas por uma questão de segurança para que fique avivado e esta é a melhor altura para o fazermos. Pela árvore do parque, eu peço ao vereador Luís Farinha que veja esta situação com o trânsito, não tinha nota deste aspecto. Relativamente ao vereador Sérgio, falta no parque e a questão do arranjo alguma sujidade no parque subterrâneo e a questão do arranjo do elevador, vamos falar com o concessionário, a limpeza das escadas e do elevador. Não tenho isso, mas vamos reportar isto à entidade. Vereador Carmo, 3 intervenções. A questão do muro, realmente nós ainda não fizemos, está lá, pode-se ver que não fizemos só o corte das árvores,
agora a intervenção, teria também fazer verificar com os nossos serviços, não sei se o vereador sabe, nós estamos a fazer um pequeno projeto, não sei se está terminado. Pronto, mas não está, nós temos uma grande elencagem de pequenos projetos a serem feitos. O das caneiras que coloca foi concluído a semana passada. Este trabalho, este abatimento já está concluído, assim como um outro abatimento que foi feito, que ocorreu, até foi notícia em alguns jornais, na Romeira, na estrada de Cabanos. Esses 2 abatimentos têm informação, ou seja, que pelo engenheiro Casaca, que já estão feitos. Relativamente à Afonso Henriques, essa passadeira, nós por uma questão técnica, o vereador poderá dar nota, nós não temos conseguido fazer isso. Também, como foi dito aqui, nós tínhamos um projeto que espero que conseguimos apresentar, já podemos apresentar em setembro, aqui em reunião de Câmara, a requalificação da Afonso Henriques, que liga ao centro escolar. E, portanto, se as coisas correrem como nós desejamos, também quero dizer que este projeto está a ser feito, nós temos que optar uns por fora, ou seja, por fora, no sentido de serem contratados técnicos para os fazer. Estamos a lançar alguns concursos, mas relativamente a este foi feito pelos nossos técnicos, já anda a ser feito há muitos meses pelos nossos técnicos, portanto, espero que em setembro a gente consiga, pelo menos, já fazer uma apresentação deste projeto mais global. Vereador, sobre a questão mais técnica sobre esta. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento na sua pessoa todos os presentes. A questão aqui prende-se com o seguinte. Nós, efetivamente, da análise que fizemos, para reduzir ali o degrau, teria que haver uma elevação da via. A hipótese que o vereador António Corme colocou aqui de atrasar a passadeira, teria que ser atrasada, ela ficaria naturalmente desajustada em função do semáforo. E, portanto, de resto, o que nos levou a não fazer isso foi que, imediatamente antes, talvez 50 metros antes deste semáforo, temos uma outra passadeira com um semáforo. E, portanto, a pessoa se deslocar, se desviar cerca de 50 metros, não será mais do que isso, pode passar em condições de segurança. Portanto, é uma questão mais de hábito do que outra coisa. Ainda assim, a proposta que vamos apresentar de intervenção na Avenida Afonso Henriques vai corrigir naturalmente esta situação. Muito bem. Mais alguma questão? Não havendo, entra no período do dia 1. Eu penso que os primeiros pontos, do 1 ao ponto 5, podemos votar em conjunto, ficando só para a ata o nome das entidades, algumas para ser para ratificar: Associação de Progresso e Recreio de Seguria, Associação Recreativa e Cultural da Gançaria, Rancho Folclórico da Ribeira de Santarém, Rancho Folclórico de Falo Figueira, Associação Recreativa e Cultural Albergariniense. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 6. Projeto Global das Encostas de Santarém. Primeira fase, isto é a aprovação da minuta do contrato. Alguns senhores que dado a palavra. Quem vota contra? Peço desculpa. Sim. Sim. Não, sim. Sim. Mas tinha só a ver com o cláusula 15ª, em que aparecem os valores que, segundo nós já estão definidos, aparecem a zero. Só para saber se é suposto. Não, isto é a minuta, ou seja, depois serão preenchidos os montantes, ou seja, com isso, sim. Sim. Mas já agora, se fosse possível, só também dar nota, porque isso também não vem na minuta, mas também era um esclarecimento lateral, se fosse possível, saber qual é que é o acompanhamento que o LNEC vai fazer da obra, se está previsto fazer acompanhamento ao longo da obra ou só na fase da recepção. Nós depois vamos contratar o LNEC para fazer esse acompanhamento. Sim. Ou seja, uma das verbas está prevista depois, ou seja, nós temos, para além deste isto é a obra em si. Nós agora estamos a fazer o contrato para a obra, ou seja, mas depois temos que lançar procedimentos que já estão a correr, ou seja, alguns não têm necessidade de vir a reunião de Câmara, depois têm que ser junto ao Tribunal de Contas na mesma enviados, porque pertencem também a este grande contrato. Tem a ver com a contratação de fiscalização externa. Esta empresa vai ter fiscalização externa, portanto vamos fazer essa contratação.
vamos fazer contratação do acompanhamento pelo LNEC também da empreitada e também outro que já está a decorrer, que tem a ver com as expropriações, que são cerca de 700 e à volta de 700 mil euros de expropriações na Rua de Santa Marida. Portanto, a juntar este montante, dentro daquela candidatura dos 5 milhões e tal, quase 6 milhões, temos que juntar mais algumas rúbricas que não estão aqui refletidas nesta empreitada. Sim. Portanto, essas contratações estão a ser feitas, ou seja, com contratos autónomos, porque não tinham enquadramento dentro desta empreitada. Não então, aquela referência à consignação total que é feita na minuta tem a ver com tudo isso? Não, só para esta empreitada. A obra, tendo em conta isso, tem alguma previsão de quando... Nós agora vamos enviar, depois do contrato, ou seja, durante esta semana será elaborado o contrato com preencher todos esses itens. Depois será enviado para o Tribunal de Contas. Quando o Tribunal de Contas nos der, tivermos parecer positivo do Tribunal de Contas, o que é que acontece? Nós aí temos que dizer à empresa para prestar as garantias, as cauções e depois a partir daí podemos consignar a obra. Claro que agora, ainda o contrato para o Tribunal de Contas, eu não me recordo de nenhum contrato que o Tribunal de Contas não faça sempre uma série de perguntas e, portanto, nós esperamos se calhar um mês e pouco até termos visto o Tribunal de Contas. Portanto, correndo tudo bem, um mês e meio, provavelmente podemos ter visto o Tribunal de Contas. Depois, se calhar, mais 15 dias, 3 semanas para prestar cauções, ou seja, há aqui uma série de prazos que têm que correr. Deixando esses prazos correr, podemos consignar. Então, o ato de consignação é o início da obra, como sabem. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Nós fazemos aquela declaração de voto habitual. Sim, dos fundos, a existência dos fundos. Ponto 7, operação, pavimentação e requalificação, isto são devoluções de comparticipação, dar só aqui uma nota, uma explicação, ou seja, isto são fundos, e como sabe, os fundos comunitários, isto ajusta dentro dos fundos, nós tivemos, isto foram várias repavimentações feitas em 2011, depois a comparticipação, nós apresentámos uma candidatura de 856 mil euros, mas que depois, efetivamente, com os concursos, ficou só em 695. Como houve antecipações, nós recebemos o dinheiro a mais, mas a obra era para ser 856 e foi 695. Portanto, era uma comparticipação de 591 e os 41.783 é o montante que há a devolver, que não temos que devolver. Porquê? Porque isto, como é conta corrente com os fundos comunitários, imediatamente há um acerto com os fundos comunitários. Portanto, temos que emitir uma ordem de pagamento para eles, isto é para essa emissão da ordem de pagamentos. Se houver mais alguma dúvida sobre esta matéria, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E o ponto 9, peço desculpa, o ponto 8, montante, transferência, este é a mesma coisa, só que isto tem que ter a ver com o Centro Escolar, com o Centro de Inovação Empresarial, e portanto penso que também é claro, aqui a questão tem a ver com a questão do IVA, do prorata, que na altura estávamos em prorata, que numa parte não era considerado e portanto tivemos que fazer também esse acerto. Sim, diga. Sim. Então, tendo em conta Portanto, o processo que nós conhecemos do Centro Escolar Saca Peito e que se está aqui a falar é a questão do IVA, mas também aqui feita a referência ao período de suspensão da obra. Como nós sabemos, portanto, a Câmara está ainda em processo, não é, de negociação com a empresa construtora. No fundo aqui, portanto, a fase final da informação técnica é clarificado que a Câmara, que está ainda a pagamento, portanto, esse valor fica por esclarecer, ou fica no ar, quem assumirá essas custas, se a Câmara terá que assumir essas custas ou se pretende imputar esse valor. Relativamente a esse aspecto, isto fica tudo encerrado. Isso outras questões correm de outra maneira, ou seja, nós temos depois... Paralelamente com essa entidade, mas isso já o fizemos, o nosso Gabinete Jurídico já está a tratar dessa situação. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 9. Parceria para a candidatura EDP Solidária, projeto promovida pelo Hospital Distrital de Santarém, oficinas para todos, eu não tenho aqui o resto, não consigo. Alguns vereadores querem dar a palavra sobre este...
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 10. Candidatura ao programa Via Expresso Investidor. Proposta de atribuição para Seven Domains Limitada. Proposta de atribuição de benefícios do programa. Algum dos vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 11. Apoio ao projeto de equitação do agrupamento de escolas Sá da Bandeira. Algum dos vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 12. Encargos com cedência de espaços. Anos 2016, União de Freguesias da Romeira e Várzea. Alguns senhores vão dar a palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 13. Transferência de verbas para agrupamentos para pagamentos de telefones da EB1 Jardins de Infância, ano 2015. Senhores vão dar a palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 14. Transferência dos agrupamentos para pagamento de telefones da EB1 Jardins de Infância, 2016. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Transferência de verbas aos agrupamentos acordos de colaboração no âmbito da educação para o ano civil 2015, pavilhões desportivos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 16. Anulação de faturas relativamente à ocupação de stand na Feira do Livro de 2005. Quem vota contra? Sra. Vereadora, faça favor. Boa tarde mais uma vez. Sim. Aqui é só uma nota que, de facto, não deixa de ser caricato, são valores reduzidos, mas é sintomático de uma situação que não pode acontecer, não é? E, por cima, tendo em conta a situação financeira que o município atravessa, eu não poderia deixar de passar este ponto sem fazer esta observação, porque estamos a referir-nos a faturas de 2005. 240 euros no total. Sim, era só sim, obrigado, senhor. Dizer que nós também fazendo isso e também questionamos os nossos serviços, nós o fazendo, ou seja, há muitas tentativas de cobrar estas dívidas e muitas vezes depois não se consegue e depois, infelizmente, chegamos a estas anulações. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 17. Ocupação de via pública, Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. Isto é uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 18, publicidade, também uma anulação de valores em conta corrente. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 19, habitação social, isto é pedido de alteração do agregado familiar e do valor de renda. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 20, habitação social, pedido de alteração do valor de renda. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 21 foi retirado. Ponto 22, atualização das rendas para 2016-2017, de acordo com a Lei 81/2014, 19/12, renda 17 arrendatários. Não tinham entregue a documentação antes. Sim. Alguns senadores querem dar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 23, Avenida António dos Santos, travessa do Postigo de Santo Estevão, locação de sensação vertical e horizontal. Algum dos senadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 24. Proposta de adjudicação para a aquisição de refeições escolares durante o ano letivo 2016-2017, 2017-2018. Isto está a correr pela CIMLT. Alguns senadores quer dar a palavra? Sim, sim. Sim, faça, claro que sim. Então, boa tarde mais uma vez. Era uma nota que de alguma forma é paralela a este ponto, mas que eu acho que se enquadra nesta discussão. Portanto, nós hoje estamos a discutir uma questão que está ligada à central de compras da CIMLT, que é uma realidade para a autarquia de Santarém e para muitas autarquias da comunidade intermunicipal. Os ganhos da chamada economia de escala são divulgados regularmente e valorizados. No entanto, eu acho que também era importante aqui fazermos o balanço da qualidade dos serviços prestados. Portanto, não olhamos só para a parte dos números e fazemos esse balanço. Nós estamos a falar de um serviço que é um serviço muito sensível para a população, estamos a falar das refeições das nossas crianças, portanto, acho que devemos ter aqui uma atenção especial. E o que é certo é que vão sendo conhecidos em muitos concelhos situações em que os serviços
perante a redução de custos, acabam por ter associado uma redução da qualidade nutricional das refeições. Eu, perante esta questão que está aqui colocada, e uma vez que vamos ouvindo a miúdo algumas queixas sobre a qualidade das refeições em algumas escolas, eu perguntava à Câmara se tem intenção, se já pensou, em adotar algum tipo de programa de fiscalização, portanto, da qualidade das refeições, uma vez que, de acordo com esta nova medida do Central de Compras, de alguma forma a Câmara perde o controle direto sobre os fornecedores. Portanto, se há algumas câmaras que têm adotado medidas deste género, que têm um nutricionista no quadro pessoal para acompanhamento nesta área, no fundo aquilo que eu gostaria de colocar era se isso já foi pensado. Dizer uma nota que é o seguinte, essa verificação dessa qualidade, a própria Comunidade Intermunicipal o faz e nós também, por via dos nossos serviços municipais, já fazemos esse acompanhamento. E quero lhe dar nota de uma coisa que é o seguinte, nós nos 2 últimos anos, esse tipo de queixas, se podemos dizer que ouvíamos a miúdas vezes, hoje está completamente desbatido, eu não tenho notas de termos tido informações de haver essa desconfiança, ou do meu ponto de vista nutricional, com alguma das refeições. Nós convidamos os pais. Não é isso que eu ia dizer. E nós também, estes concursos, por via disso mesmo, não é só em Santarém, ou seja, nós com a comunicação que fizemos sobre isso, foi muito mais visível e posso dizer que nos últimos meses, quando começámos que os pais podem ir à escola almoçar, eu próprio fui a alguns refeitórios verificar isso, ou seja, isso está completamente esbatido, quer dizer que a própria comunidade intermunicipal, todos os municípios fizeram isso, ou seja, uns ainda reforçaram mais o que a CIMLT fazia, mas a CIMLT já garante através do seu quadro pessoal esse acompanhamento e, portanto, isso ficou completamente esbatido do ponto de vista nutricional, temos tido esse cuidado e, portanto, não nos tem chegado, a vereadora Inês, é uma coisa que nós perguntávamos isso, e nos 2 últimos anos não temos tido mais esse tipo de problemas, não quer dizer que pode haver alguma coisa, mas não nos tem chegado, e há 3, 4 anos era uma coisa que acontecia por vezes com alguma frequência, e agora não temos tido esse tipo de queixas. E está sendo bem aceito pelos pais o facto de poderem almoçar Sim, com os e os filhos pais da escola. poderem ir que é uma coisa que também é importante, aprecio, e também podem ver, ou seja, o pai não, ou seja, aquilo é uma marcação, não há dia específico, ou seja, não há, não se pode dizer, olha, hoje fizeram melhor, hoje fizeram melhor, hoje a comida é diferente porque vem cá os pais vão lá com marcação, podem ir num dia, podem ir no outro, ou seja, isso é uma coisa que também podem verificar claramente, e acho que tem-se conseguido melhorias muito, muito significativas nesse aspecto. Mas fica a recomendação e agradeço. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 25. Proposta de adjudicação para a condição de prestação de serviços de transporte para alunos em carreiras públicas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 26. Oferta de material. Isto é uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, público, não temos público hoje. Já está de férias, é um mês com menos participação. Portanto, era para ser dia 31, portanto, em princípio, dia 12, às 10 horas, isso estará. Muito obrigado a todos.